Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para convidar vocês a pensar, raciocinar, observar e analisar as coisas que têm acontecido neste meio que diz que é de Deus, em relação às pessoas, em relação aos ensinos, às doutrinas, o que pregam, no que estão sendo instruídos e ensinados. É muito importante a gente analisar os fatos, observar as coisas que estão acontecendo. Meu irmão Edinaldo Nogueira, a paz do Senhor Jesus já está por aí, né? Ligadinho, sempre acompanhando o momento de edificação, né? Estamos juntos aí, irmão Edinaldo Nogueira. Mas eu quero agora levar uma observação para você, meu amado irmão em Cristo Jesus. O trabalho é fazer você despertar, ser prudente, cuidar de ti e da doutrina, ser zeloso, ser cuidadoso, se precaver dos falsos mestres, ter cuidado com os falsos profetas, analisar a doutrina que você está sendo instruído, para não estar seguindo doutrina de demônios, para que você seja prudente, cuide de ti da doutrina de Cristo, o Evangelho de Cristo. Se alguém está te ensinando alguma coisa, se alguém está te instruindo alguma coisa que não é o Evangelho de Cristo, saia daí enquanto é tempo, antes que você seja manipulado, levado ao engano, ao anátema, apostatar da fé. Cuidado. Nós temos que ter cuidado para seguir a direção do Evangelho de Cristo. Nós não podemos deixar ninguém nos doutrinar, nos trazer um entendimento contrário ao Evangelho. Se alguém não prega o Evangelho, não se mantém fiel ao Evangelho, aquele que prevarica, não persevera no Evangelho, traz uma doutrina que não é o Evangelho, que não está no que Cristo ensinou, sai desse ensino, sai dessa direção, não comunga com esse grupo, dentro desse ensino maldito, senão você vai estar vivendo o anátema. Mas eu quero convidar você a refletir um pouco. É tanta gente aí dizendo que é de Deus, né? Tanto homens pregando, dizendo que é ungido, que é enviado, dizendo que estão cheios de Deus, cheios do poder, cheio da graça, cheio da unção. Não é? Hoje virou moda, né? Isso aí. Os homens estão se exaltando e levando o povo a olhar a autoridade de Deus neles. Eles não estão preocupados em pregar a palavra. Eles querem se mostrar a autoridade de Deus. Eles querem que você veja nele a unção, o poder. E com isso eles criam aquele movimento de histeria, não é? Para tentar encenar, mostrar que está cheio de poder. Aí muitos criam aquele movimento de gesto, não é? Outro é prepotente, arrogante, pensa que isso é o poder de Deus e prega dentro de uma situação chamando a atenção do povo. Não para a palavra, para ele. Só para mostrar ao povo que ele está cheio de poder. Eu quero convidar vocês a ser prudente, não ser levado por esses enganadores, por vento de doutrinas, por ensinos desse evangelho anátema. Cuidado com esses falsos mestres e profetas que dizem que Deus enviou para revelar, para falar, para entregar, para dizer, levar profecia. Meus amados irmãos, é muito sério que eu quero convidar você aqui para analisar. Observe a maioria desses homens que estão aí na mídia, convidando o povo a olhar para ele, a crer nele, seguir a ele. Esses homens aí que estão cheios de sabedoria, levando o ensino de Deus, dizendo que Deus usou, está revelando, está enviando, dizendo que estão cheios de poder, de autoridade. Eu quero convidar você, sabe para quê? Observa nesses homens o discurso deles. Observem o discurso deles, o conteúdo, para onde ele está levando sua atenção, o que ele está trabalhando no combate, qual a prioridade dele que ele está defendendo, o que é que ele está levando de informação nesse discurso dele. É isso que eu quero que você entenda. Porque a maioria desses homens que estão aí na mídia, eles não estão combatendo em defesa da verdade do Evangelho de Cristo. Eles estão trabalhando, né, em defesa do seu conhecimento, da sua sabedoria, dos seus ministérios, não é, do seu grupo. Eles estão levando o povo
a olhar, estão formando na mente do povo, não é o Evangelho de Cristo. Estão formando doutrina particular da instituição, do sistema. Estão formando no povo robôs de religião. Estão fazendo do povo adeptos às instituições, seguidores deles, não de Cristo. E nós temos que ter o maior cuidado para a gente não ser levado a estar sendo negócio dos homens dentro das religiões, que manipula a mente do simples, que não tem o conhecimento da palavra, os levando a estar preso dentro de uma direção como se fosse de Deus, que leva você a desviar de Deus. Já pensou? Então, se você observar direitinho o que esses homens estão pregando, dentro do que eles estão combatendo, muitos entrando em briga, em discussão, é muita coisa vã, meus irmãos. É muita coisa vã. Eu estava olhando os discursos, eu sempre observo, eu gosto de analisar. Eu gosto de ser prudente, estar sempre analisando, observando, né, o conteúdo daquilo que estão pregando, daquilo que estão falando, dizendo. E eu estava vendo, né, dentro dos debates, dos discursos desses homens, e eu observando e analisando o seguinte. Eu vejo aí os debates, né, discussões. Olha que coisa vã, o cara debatendo se Adão teve relação com Eva ou não. Não, mas ele teve, não teve. As discussões são muito vãs. Os debates não é para levar o conhecimento da verdade do Evangelho ao povo. Estão debatendo, discutindo teologia, conhecimento do grego, do hebraico, do aramaico. Enquanto isso, o Evangelho, são poucos os que estão defendendo a verdade do Evangelho. São poucos os que estão preocupados em se expor pelo Evangelho. A maioria está defendendo sua linha doutrinária particular, sua interpretação dentro dos textos bíblicos. Aí o cara vem preocupado em dizer que o sábado é regra para a salvação. Aí o cara vem trazendo doutrina de predestinação. O cara vem trazendo conceitos que não tem nada a ver com o Evangelho. E Jesus não levantou homens para estar com essas discussões vãs, que não edifica, que não coloca ninguém no entendimento da verdade que liberta o Evangelho de Cristo. A gente vê aí os homens entrando em confronto, em debates, por questões loucas, que não é a verdade do Evangelho, que não edifica, que não exorta ninguém a uma vida com Deus. E dentro dessa situação, eu fico analisando, né, os debates, as pregações, os congressos, né, famosos aí, onde os homens se apresentam, né, onde são os pregadores famosos. São eventos, né, que só vai às estrelas. Os homens mais famosos do mundo evangélico vão levar os seus discursos, suas palestras, seus sermões. Agora, meus irmãos, em nome de Jesus, para analisar o conteúdo do sermão desses homens. Não tem 10% do Evangelho. Não tem 10% do Evangelho para lhe esclarecer, dentro da verdade de Deus, o poder que liberta, que é o Evangelho de Cristo. É isso que eu observo. Não é? Meu irmão Edinaldo Nogueira botou aqui, verdade. Mas é isso mesmo, irmão, é verdade. Eu chamo as pessoas aqui para olhar para o que é real, os fatos. Eu não prego aqui água com açúcar, nem coisa criada da minha mente. Eu só prego aquilo que está sendo acontecido no meio do povo. Aquilo que é fato, aquilo que está sendo levado para o povo viver como se fosse verdade, que é mentira. Eu vejo aí os debates, o discurso desses homens, discutindo aí coisas, assuntos, levando para o povo, irmão. O povo se detendo dentro de congressos, o povo se detendo, aí o cara vai pregar dentro de uma igreja, o cara vai pregar sobre usos e costumes, meu irmão. O cara vai pregar sobre não pode usar barba. O cara vai pregar mulher de calça, não sei o quê. O cara vai pregar, Jesus não chamou ninguém para pregar isso, irmão.
A vida pessoal da pessoa, quem vai trabalhar é o Espírito Santo. A gente apenas tem que trabalhar a palavra, deixa o Espírito Santo mudar a pessoa. Não é a religião que muda ninguém para Deus, a religião muda a pessoa para o anátema. Levando a pessoa a um padrão de vida religioso que é anátema, que não muda aqui dentro. A palavra de Deus é a espada de dois gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito. Ela é apta para discernir os pensamentos. A palavra de Deus trabalha no interior. Temos que pregar sua palavra, não é sermão moralístico. Não é discurso de usos e costume. Temos que trabalhar o combate em defesa da fé, dentro da direção do evangelho. Igrejas aí preocupadas, aqui na nossa igreja a mulher não pode usar calça, aqui na nossa igreja o homem não pode estar de bigode, o homem não pode estar de barba, porque aqui na nossa igreja você não pode tomar café, você não pode comer isso, não pode comer aquilo, enquanto deixam de buscar levar para o povo o ensino, a informação daquilo que é mais importante. O que é mais importante para o cristão ter o entendimento e o conhecimento é aprender de Cristo, é conhecer a doutrina, aquilo que ele realmente tem que viver para estar em comunhão com Deus, porque os fariseus se preocupam com a sua formalidade, com o seu exterior, com a sua vida religiosa. Jesus vai dizer que o que contamina o homem não é o que está fora, é o que sai de dentro para fora. Não é questão de usos e costume que impede ninguém da comunhão com Deus. O que impede o homem da comunhão com Deus é a falta do conhecimento da verdade do Evangelho. É o entendimento errado em relação à doutrina de Cristo. O que leva o homem a apostatar da fé é o pecado. E o pecado não é o que está no exterior, é o que está no coração que sai para fora. São os pensamentos, as atitudes, as emoções que não condizem com a vontade de Deus. São os ressentimentos, as mágoas, o fingimento, a hipocrisia. É isso que nós temos que pregar. Hoje as igrejas estão mais preocupadas em manter o padrão dentro da formalidade religiosa para os seus membros viver. Hoje os pregadores, os pastores, os líderes estão mais preocupados em manter o povo escravo dentro daquela regra doutrinária que o sistema religioso impõe. O que é que esses homens estão pregando? Eu fico me perguntando e fico observando, eu digo, meu Deus, e o povo está lá, porque o povo é simples, a maioria. Por isso que estão perdendo a comunhão com Deus, estão mortos com o nome de que vive. O que é que esses pregadores estão pregando? Qual é o combate que eles estão combatendo? Em favor de quem? Em prol do reino de Deus? Ou em prol do reino deles? No que é que as pessoas estão sendo formadas, instruídas e ensinadas? No Evangelho de Cristo ou dentro de normas de regra de proibição e doutrina de igreja? Eu fico me perguntando, esse pessoal está sendo discípulo de quem? De Cristo ou das igrejas? Dentro da direção dos líderes? Praticando as obrigações da religião da igreja? Eu fico me perguntando, eu fico analisando. Estava vendo um pregador, uma semana dessa pregando, nesse congresso famoso dos Gideões, nesse evento de pregadores estrelas, aonde só vai os famosos do mundo evangélico, aonde só vai os mais sábios, os que têm mais popularidade, sai desse meio, irmão. E estava lá um pastor nesse congresso dos Gideões. Rapaz, eu analisando a pregação, não só dele, de outros. Os caras querem mostrar sabedoria. Os caras querem pregar uma pregação para impressionar o povo, para que eles se sobressaiam, para que eles ganhem a popularidade de que tem a sabedoria, tem o conhecimento. Os caras não estão preocupados em formar na mente do povo o conhecimento de Cristo. Os caras estão preocupados em mostrar a sua eloquência, a sua técnica, a sua oratória, a sua forma sábia de pregar. Os pregadores criando palavras difíceis de entender, que muitos nem entendem o que falam. Colocando termos técnicos de uma forma que o simples não entende. O incauto não entende. E eu olhando, e lá o pregador lá nesse evento de pregadores estrelas, né, do meio evangélico,
Tanta coisa que o povo precisa aprender que está na Bíblia, nas cartas apostólicas, no Evangelho de Cristo. E ele estava preocupado em levar para o povo, sabe o quê? Que o povo que não estava dando dízimo era ladrão. Estava botando um revólver na boca de Deus e assaltando Deus. Que não ia para o céu, ia para o inferno, porque não estava dando dízimo. Eu digo, onde é que isso é uma mensagem do Evangelho? Aonde é que isso é a doutrina de Cristo? Olha qual é a preocupação desses homens. Levar o povo a manter o império deles, religião e igreja. A preocupação desses homens é manter o povo preso, cauterizado, sem liberdade de pensar e de usar o senso crítico, dentro dos ensinamentos que eles formulam, engessa na mente do povo. O povo está vivendo um padrão de engessamento, robotizado, escravizado, dentro das igrejas, pela doutrina dos homens, onde obrigam o povo a ser fiel ao sistema, está submisso ali. Eles não estão preocupados em formar no povo o entendimento de Cristo, o conhecimento de Cristo, para o povo conhecer a verdade do Evangelho. Eles não pregam a doutrina de Cristo. Cada um está preocupado em defender a sua linha doutrinária do seu sistema religioso. E você não pode ser levado por esse engano, por esses homens que estão tirando você do caminho da verdade, da salvação. Você não pode ser levado por esses homens que são pedra de tropeço. A maioria desses pastores que estão na mídia, famosos, nesses eventos grandiosos, sai desses eventos grandiosos. O evangelho é simples, vai buscar a simplicidade de Cristo. Vão buscar conhecer a doutrina de Cristo. Vão buscar aprender de Cristo que os apóstolos pregaram. A doutrina, a mensagem que esses homens pregam não é a mensagem de Cristo. Não é o evangelho de Cristo. É tanta questão doutrinária vã. É tanto sermão, 2 horas, irmão. O cara passar 2 horas dentro de um ambiente chamado igreja para estar ouvindo o cara lá falar um bocado de coisa que não tem nada a ver com o evangelho. Quando não é dentro desses meios com esses homens querendo mostrar sabedoria, é dentro dos locais onde o povo não conhece nada de Deus e cria os movimentos para atrair a atenção do povo. O cara passar 2 horas para estar lá ouvindo o profeta, o pregador dizer, olha, Deus mandou revelar, olha, Deus está dizendo, olha, Deus está entregando, olha porque Deus nesta noite está fazendo. Não, meu irmão, isso não é pregação que edifica, não. Deus não levantou o pregador para isso, para criar show de movimentos espirituais, pentecostais. O povo não está preocupado em pregar o evangelho. O povo quer criar os seus shows, seus espetáculos, suas atrações religiosas dentro das suas igrejas para atrair a multidão, que é o negócio desse povo. Eu convido você a pensar, já que você não é livre para pensar dentro das igrejas que vocês estão, vocês são proibidos de usar o senso crítico. Vocês são manipulados a estar submissos com a submissão cega, sem questionar, aos líderes de vocês dentro do ministério, dos ministérios que vocês estão. Eu convido você que está assistindo aqui essa live, esta ministração nesse vídeo, convido você a pensar e a analisar e passe a observar o conteúdo das pregações desses homens, principalmente esses que estão na mídia. Observe o conteúdo da pregação deles. Não tem 10% do evangelho. E quando tem é misturado. Usam a palavra para misturar com a mentira. Eles misturam a mentira na verdade de Deus. Dessa forma, eles fazem você cair da graça, desvia você da fé, tira de você o conhecimento de Cristo. Esses homens são pedra de tropeços, por onde muitos estão levando a multidão a viver o anátema, por onde muitos estão levando a multidão a apostatar da fé seguindo doutrina de demônios, por onde muitos estão fazendo negócio do povo. O compromisso deles não é com o reino de Deus, o compromisso dele é com o reino deles. Eles querem, eles defendem, eles combatem, eles discutem, eles se expõem. Não é pelo evangelho. Não é para você ter o conhecimento do evangelho. É para você continuar manipulado por ele dentro do sistema dele.
Eles discutem, se expõem. A causa de ganho deles não é em prol do reino de Deus. É em prol do reino deles. Igreja, ministério. Eles querem manter vocês lá como negócio deles, submisso a eles, aonde eles estão dominando sobre vocês, que são robotizados, escravizados, engessados dentro do ensino, do cabresto, das ordenanças desses homens. Não tem liberdade de pensar, raciocinar, nem de usar o senso crítico. E não pode não, viu? Ai de você se questionar esses homens, porque eles se julgam o maior de Deus entre vocês, o mais cheio do poder e da unção. Eles se julgam o mais cheio de Deus, aonde vocês têm que estar submisso, aonde vocês têm que prestar culto e reverência a eles, aonde vocês não podem questionar, senão Deus vai pegar vocês. Não é isso que eles dizem? Toque no ungido de Deus, não. Olhe, não duvide, não. Não é isso que eles dizem? Esses falsos profetas, pastores, pregadores, mentirosos que usam o nome de Deus, falsificam a palavra de Deus, pregando o evangelho anátema. Cuidado, irmãos. Analisem o conteúdo e a pregação desses homens. Eu estava vendo aí um pregador aí, irmão, o cara discutindo, o cara debatendo, o cara trabalhando um conceito lá. Não, porque Eva teve relação com o diabo. Não, o diabo teve relação com Eva. Eu quero saber de Eva, se ela teve relação ou não. Eu fui chamado para aprender de Cristo, irmão. Não porque Abraão deu dízimo. Eu quero saber se Abraão deu dízimo ou deixou de dar dízimo. Eu quero saber se o povo de Israel ia para o templo guardar o sábado, adorar, prestar culto. Eu quero saber disso, irmão. Eu quero saber do que Jesus ensinou. Eu quero saber o que Jesus me ensina, eu quero aprender, é de Cristo. O que está no Evangelho. Nós temos que ser formados no conhecimento de Cristo. A doutrina que nós devemos seguir não é doutrina de pastor, de teólogo, de igreja, de sistema religioso nenhum. Nós temos que ser fiel, jurar fidelidade, se manter fiel até a morte, para perseverar até o fim, para ser salvo. É na doutrina de Cristo. Cuida de ti e da doutrina, mas é a doutrina de Cristo por onde tu pode ser salvo. Não é doutrina de igreja, irmão. Como teve um pastor aí do ministério aqui de Pernambuco, Assembleia de Deus Pernambuco. Ele disse que os seus obreiros tinham que jurar fidelidade à doutrina da igreja, Assembleia de Deus. Você está vendo que a preocupação deles é manter você obediente, submisso a eles dentro do sistema? Eles não estão preocupados em manter você e levar o conhecimento de Cristo aonde você tem que estar submisso. Porque se você conhecer a verdade, você não é mais escravo da mentira desses homens. E eles querem continuar dominando vocês como um servo deles, negócio deles, escravizando vocês dentro dessa opressão religiosa, desses fardos pesados, de obrigação, de proibição, de ordenança, de cumprimentos de regras e tarefas dentro do ministério deles. Observe o conteúdo do ensino, da doutrina desses homens. Observe o que é que você está aprendendo. Qual é o entendimento que você está tendo de Deus dentro desses locais onde esses homens estão aí, levando uma formação de conhecimento de Deus para vocês. Cuidado. Sejam prudentes. Como é que você vai se defender da mentira se você não conhece a verdade? Como é que você vai se defender do falso profeta se você não conhece a verdade de Deus que o verdadeiro pregador tem que pregar? Paulo vai dizer, irmãos, lá em Romanos 16, 17. Irmãos, notem os que estão entre vós, que causa dissensão e escândalo, a doutrina, a parte deles. Paulo vai dizer, irmãos, venha quem for que vier, um anjo do céu, ou qualquer um no meio de nós, vos pregando um outro evangelho. Não siga, é anátema. Como é que você vai se defender se você não conhece o evangelho de Cristo? Se você não sabe nem o que é o evangelho? Você vive dentro dessa fantasia, nesse mundo falso de Deus, vivendo essa fé cega,
dentro de normas, regras, obrigação, devoção, sacrifício, trabalho, dentro de igreja. Se você não conhece o que é o evangelho, o apóstolo João vai dizer: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, não receba. Como você não vai receber? Se você não conhece a doutrina de Cristo. Se você não sabe o que Cristo ensinou. Se você está sendo formado no que o homem ensina dentro das igrejas. Rapaz, se você conhecesse o que Cristo ensina, a doutrina de Cristo, tenho certeza que você não estaria dentro dessa religião. Se você quisesse vida verdadeira com Deus, indo ao céu. Tenho certeza, se você conhecesse a doutrina de Cristo, não estava preso dentro dessa religião, guardando o sábado, cumprindo esse fardo pesado, essa obrigação da religião. Tenho certeza, se você conhecesse a doutrina de Cristo, você não estaria preso dentro dessa religião, vivendo uma regra, uma ordenança, um sacrifício de dar o dízimo, 10% todo mês do seu salário. Porque você seria liberto. Tenho certeza, se você conhecesse a doutrina de Cristo, você não estaria preso vivendo uma devoção de regra, de prática, dentro de uma formalidade religiosa, dentro de igreja, como se aí fosse a casa de Deus para você encontrar a Deus. Você não estava aí preso vivendo dentro desse sistema devoto e praticando toda a obrigação desse sistema. Você não estava preso se você conhecesse a verdade do evangelho de Cristo, a doutrina de Cristo. Tenho certeza. Se você conhecesse a verdade do evangelho de Cristo, você não estava sendo negócio do homem. Você não estava vivendo esses ventos de doutrina, de campanha, de pacto, de voto, de marcha, de submonte, de estar dentro de vigília, de estar dentro desses cultos, desses rituais místicos, pagãos, em nome de poder de Deus. Se você conhecesse a verdade do evangelho, a doutrina de Cristo, você não estava vivendo dentro desses movimentos pagãos e vãs, malditos. Tenho certeza que se você conhecesse a verdade do evangelho de Cristo, você não estava sendo discípulo de homens, praticando, consagrando e devotando tua vida a uma religião, igreja. Você estaria vivendo a verdade do evangelho de Cristo, sendo devoto e praticante da palavra de Cristo, por onde estamos alicerçando a nossa vida com Deus na rocha, sendo prudente. Mateus 7:24. Que Deus os abençoe, que você possa estar sendo iluminado agora e busque conhecer a verdade para que você seja liberto, conhecendo a doutrina de Cristo, cuidando dela e da tua vida, por onde você pode ser salvo. Amém? Deus abençoe a todos, seja prudente, esteja mais atento a ouvir do que oferecer sacrifício de tolo, está vivendo uma devoção em nome de fé, em nome de submissão, em nome de vida com Deus. Não é isso que Deus quer. Vá aprender o que Deus quer de vós. O reino de Deus não é vida religiosa, não é devoção de prática, de obrigações, de usos e costumes, de doutrina de homem, sistema ordenatório dentro de nenhum local. O reino de Deus não é comida nem bebida, é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Vá aprender a verdade de Deus para você ser liberto e viver uma vida com Deus verdadeiramente em espírito e em verdade. Amém? Fica na paz, meu irmão Edinaldo Nogueira. Que Deus continue abençoando cada um de nós, para que a gente se mantenha na verdade do Evangelho de Cristo. E nessa verdade, perseveremos até o fim, para que possamos alcançar no final da nossa fé a salvação da nossa alma. 1 Pedro 9.